Estamos compartilhando sobre os propósitos, os pontos e propósitos fundamentais que nos unem como igreja. Basicamente o que vocês acreditam sobre A, B, C e vários aspectos da vida congregacional, da vida comunitária. Mas hoje eu queria te encorajar a se conectar aqui comigo. Parece que Deus, como eu falei, está querendo virar algumas chaves no nosso meio, dentro de nós, através de nós, e essa palavra sobre o que vamos tratar hoje, ela tem um impacto um pouco maior do que eu pensei, apenas como instrução da comunidade, né? E eu tenho sido ministrado por isso já há algumas semanas, e aí tentei organizar alguns pontos para compartilhar com vocês. O texto base é Mateus capítulo 6, versículo 14. Mateus 6, 14. Mateus 6, 14. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Seu Pai Celestial os perdoará se você perdoar aquele que pecou contra você. Caso você não perdoe, o seu Pai também não vai te perdoar. Pai, obrigado por ter a Tua palavra no nosso meio e ela ser a centralidade daquilo que acreditamos. Nenhum outro livro, nenhum outro raciocínio ou pensamento está acima daquilo que o Senhor pensa e que expressou por meio dessa palavra. Obrigado, Senhor. O Senhor ache lugar, essa palavra ache lugar no nosso coração, que nós tiramos os escudos da frente, ou o achismo de que é para o outro, e que ela ache lugar no nosso coração, em nome de Jesus. Bom, essa aqui, Mateus capítulo 6, em especial a partir do versículo 5, que são os ensinamentos do Pai Nosso, é a síntese do ministério de Jesus. E o que eu quero dizer com síntese? É aquilo que forma um todo coerente. É aquilo que, se você precisasse saber o conjunto de ideias em uma frase, isso é síntese. É aquela vitamina que a pessoa mistura um tanto de coisa, mas tem um gosto predominante. Na síntese é suco de manga, porque você colocou mais manga. Todo mestre em Israel, ao expor a sua oração, ele estava expondo os elementos pontuais do que ele cria, do porquê ele vivia e de quais eram as suas esperanças últimas. Então todo rabino, por exemplo, em Israel, tinha a sua oração. E os seus talmidins, os seus discípulos, aprendiam a oração do seu mestre, porque naquela oração continha a síntese do ministério daquele rabino. E Jesus, então, Mateus capítulo 6, para e ensina os seus talmidins, os seus discípulos, a orar. E ele começa, Pai Nosso. Isso já é um assustador para os outros mestres de Israel, porque é um tratamento muito íntimo com o Deus Todo-Poderoso. Então Jesus já estava meio que chutando balde no começo da primeira palavra. E ele fala sobre o Pai Nosso, ele fala sobre o pão de cada dia,
Ele fala sobre a sua vontade, sobre o seu reino. Ele fala sobre as nossas necessidades diárias. Fala sobre nossas dívidas. E nossas dívidas aqui não tem a ver com dinheiro ou cartão de crédito. Tem a ver com o nosso pecado moral contra Deus cometido lá em Gênesis. Então a nossa dívida maior, que é afastamento de Deus. Então perdoa a nossa dívida. E ele fala também das nossas tentações. Por último, ele põe uma pedra e talvez a mais indigesta delas, o perdão. Então perceba que em 4, 5 versículos ele coloca o resumo do que ele acreditava ser a missão dele na terra. É isso. Venha o seu reino, seja feita a tua vontade, cuida do pão de cada dia, perdoa aqueles que cometeram faltas contra nós, assim como o Senhor tem me perdoado. Então é a síntese. É como se ele estivesse dando para os seus discípulos um padrão moral para aquela nova jornada que eles teriam a partir daquilo que eles viveram com ele. A gente sabe que Jesus viveu dedicado a esses homens um pouco mais de 3 anos. Mas isso não resume a vida espiritual de Jesus, porque ele, desde os 12 anos, ele já teve alguma participação na sinagoga, ele já teve algum contato com ambientes religiosos, já discutiu com mestres da lei, né? Então Jesus chegou a hora de manifestar publicamente o que ele acreditava como missão e ministério, e isso é Mateus capítulo 6. Lutero, estamos em dias de reforma, né? Dia 31, ontem, foi comemorado 503 anos de reforma protestante, e nós somos da reforma, acreditamos, né, no fato que foi a reforma protestante, mas não somos cínicos também nos contrafatos que também foram provocados pela reforma. Depois você passa lá no Instagram do Bruno, ele compartilhou algo ontem nesse sentido. Então, teve um lado muito positivo, mas também teve seus lados desafiadores, né? Que a gente não fecha os olhos. E Lutero falou 2 coisas sobre o Pai Nosso. Tem alguém comigo? Primeira delas, não se pode encontrar na terra uma oração mais nobre do que essa, mais comprometedora. Não pode. Tem pessoas que escrevem um livro de teologia, ou seja, uma academia para falar de um dos assuntos. Jesus pôs todos em 4 versículos. Então é um caldo mais grosso. Mas ele falou outra coisa também que me chamou muita atenção. Ele falou assim, a oração do Pai Nosso é o nosso maior mártir. E em qual sentido ele disse isso, irmãos? Ele falou assim que todo mundo maltrata e abusa do Pai Nosso quando o repete, sem pensar no nível de compromisso que ele solicita. E todas as manhãs, muitas pessoas oram o Pai Nosso sem ter ideia do que ele significa. Eu passei pela catequese, fui ensinado a oração do Pai Nosso e falei essas palavras durante anos e anos da minha vida e nunca refleti sobre o compromisso que elas solicitam. E Lutero falou o seguinte: toda vez que você faz isso, você está matando o Pai que é nosso. Que é essa oração. Em especial, o perdão, que é o recorte que eu quero fazer essa manhã, é um dos mais indigestos desse conjunto de pontos teológicos, porque ele revela a nossa proximidade como discípulos de Jesus. Se somos ou se não somos. Se estamos perto ou se estamos longe. Se estamos tendo contato com aquele que é o amor ou se estamos distantes daquele que é o amor. O perdão, acredito eu que ele deixou por último, que ele é como o nível que delimita se as coisas estão no centro ou se ele está no centro. A palavra perdoar, irmão, significa literalmente cancelar ou remir.
Remir é quando você tem uma dívida impagável e alguém paga para você sem te cobrar nada por aquilo que foi pago. Isso é remir. É alguém entrar e pegar a nota promissória e rasgar o cheque e falar: olha, morreu, está cancelado a dívida. Tem a ver com liberação ou cancelamento do pagamento. Esse é um tema que ele percorre toda a Escritura, desde Gênesis 3,15, o drama da queda, e todo mundo aqui sabe o que eu estou falando, né? Daquele dia onde Adão escolheu ser igual a Deus, ou saber como Deus, e se opôs a Deus. Naquele momento, ele abriu uma nota promissória impagável para mim e para você. Não há nenhum ser vivo capaz de pagar aquela dívida que não fosse Jesus Cristo. Que no fim do raciocínio é o próprio Deus pagando a sua própria conta. Ok? Por que Deus tinha todo o recurso para pagar a nossa dívida? Porque Ele era o fiador da dívida. Ele era o dono. Então Ele só pegou a nota e falou: vou rasgá-la. Não antes sem rasgar o meu próprio filho para pagar a conta. Esse tema, então, ele decorre toda a Escritura e eu quero sugerir a gente pensar em alguns assuntos. Primeiro ponto: já percebeu que a nossa grande dificuldade de perdoar está voltada aos sentimentos? Ao que os maltratos vão causando e gerando na relação? O primeiro ponto é: quem mais tem a capacidade de nos amar é quem tem mais a capacidade de nos ferir. Vou repetir. Aquela pessoa que você confiou, que você amou, que você dedicou, que você se entregou, que se colocou no lugar depois de Deus em te amar, seja sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó, seu marido, sua esposa, seu filho, seja quem for e ocupa esse lugar, guarde isso: essa pessoa é a que tem a faca mais afiada para te ferir. Sabe por quê? Porque a mão que acaricia é aquela que ninguém se protege. Não é à toa que a maioria dos abusos, ou os abusos na perspectiva sexual, os índices apontam para pessoas muito próximas e aquelas que detêm uma certa confiança da vítima. E por que isso possivelmente acontece? Porque aquela pessoa não é estranha, porque já existe uma ligação e há sentimentos que forravam para chegar naquele limite. E isso me fez lembrar, iniciando, eu falei que percorre toda a Bíblia, me fez lembrar da história de José. E José, filho de Jacó. Jacó teve quantos filhos? 12 filhos, que se tornam as 12 tribos, não é isso? E Jacó, entre muitas mulheres, porque naquela época podia e hoje não pode, tá, pessoal? Está mudando muita coisa, mas hoje não pode ainda. Isso não mudou. Mas naquela época podia, e ele tinha uma mulher que ele mais amava. Quem era? Raquel. E com aquela mulher que ele mais amava, ele teve um filho especial que ele mais amou, chamado José. José, por exemplo, quando estava a idade do Timóteo, assim, próximo dos 3 anos, o pai fez uma túnica, talar, de manga, bordada à mão, toda colorida, e nunca tinha feito para os outros. Então ele tinha várias mulheres, teve vários filhos, mas aquela mulher que ele mais amava deu a ele algo que ele ainda não tinha, e ele expressou isso publicamente. E isso, o menino foi crescendo vaidoso, os irmãos foram percebendo, até que aos 17 anos os irmãos teve uma boa ideia: ó, esse menino é muito, ele se acha demais, vamos levar ele para caçar com a gente, e a hora que ele estiver lá na caça, nós vamos tramar um plano de matá-lo.
E os 11 concordou, falou, não, é isso mesmo. Você viu o que ele falou na mesa da janta ontem? Você viu que desaforo? Ele falou que teve sonho. E o sonho dele, um dos sonhos dele, pensa bem, um dos sonhos dele é como tivesse feixes que se dobravam a um outro feixe. E ele falou que esses feixes que se dobravam éramos nós. Olha que absurdo! Como pode ele ser melhor do que a gente? Então vamos matar esse menino, ele se acha demais. Aí levaram para o campo. Só que no campo, na hora que cavou a cova para jogar ele, o irmão Rubem deu um pulo e falou, opa, não, eu tô com o coração meio pesado aqui. Vamos matar não, eu tenho uma outra ideia. Timóteo fala, tinha uma ideia. Vamos lançar ele numa cisterna e deixar lá para ser comido pelos animais. Deixa lá. Aí o outro levantou e falou, não, tive uma outra ideia. Olha lá quem está vindo. Está vindo uma caravana de ismaelitas, vamos vendê-lo. Olha que ideia boa. Uma pessoa que a gente tem sentimento, a gente, além de se livrar daquele sentimento, a gente vai ter retorno financeiro. Que coisa legal. E aquilo que não tem preço por ter valor, passa a ter preço. E vendem o irmão. Voltam para casa com uma historinha lero-lero, uma roupa que foi suja com o sangue de uma caça, e fala para o seu pai, seu filho morreu atacado por uma fera. Sabe por que José foi vítima tão facilmente? Porque ele poderia esperar um tipo de fim como esse dos ismaelitas, mas não dos 11 irmãos. A mão que acaricia é aquela da qual nós não nos protegemos. Então quem tem o maior potencial para nos ferir? Aquela pessoa que mais nos ama, ou que mais prometeu nos amar. Nosso cônjuge, pessoa que eu mais amo na vida, Rebeca. Quem é a que pode mais me machucar? Ela. Porque ela tem acessos que outra pessoa não tem. Ela criou um patamar. Um pai, um filho espera ser abusado por um pai? Sim ou não? Nunca! Então, quando isso acontece, gera uma ferida que é incalculável. O diácono, o pastor da igreja, se pastor cometer abuso, sai no jornal. Padre, pastor. Mas nós esperamos ser abusados pelo pastor? Aquela pessoa que foi possivelmente estudou, inspirada por Deus, e abriu mão da sua vida para uma vida monástica, entre aspas, de serviço à igreja. A gente espera ser abusado por ele, ser esfaqueado pelas costas. Quando você vai compartilhar com o seu pastor, ele chega no púlpito e libera o que você fez. Você espera isso? Aquilo que você esperava de confiança foi traído, você não espera isso. Os irmãos da igreja, né, os crentes, a gente não espera isso deles. A propósito, a gente se chama de irmãos. Então a gente não espera a facada. A gente não espera mentira, a gente não espera traições, machucaduras, a gente não espera isso. Porque são irmãos. Como Gabriel e Pedro ali, você olha, é igual o carrapato. Sempre junto. Onde um tá, o outro tá. Brincando. Junto. Irmão. Tem gente que fala que se não for da mesma denominação, nem é irmão, é primo, né? Aí já afasta um pouco mais. Mas o primeiro ponto é seus sentimentos. Quem já te feriu? Possivelmente foi pessoa ou pessoas que tinham acesso, ou que você tinha uma autoestima. E é exatamente isso que a gente precisa aprender. A pessoa que mais amamos é a pessoa que mais pode nos ferir. Isso significa que a gente não deve amar essa pessoa? Não, pelo contrário. A gente precisa apenas nos proteger, inclusive dessas pessoas. Porque por excesso de amor elas podem
abusar, maltratar, ultrapassar a marca e ser algo danoso para nós. Segundo, não, ainda no primeiro, né? Imagina José, irmãos, imagina comigo, o momento que os irmãos amarram ele, tiram a roupa para sujar o sangue da caça. Imagina você olhando para os olhos do seu violentador. E o pior olhar é aquele assim, eu não esperava isso de você. Sim ou não? Imagina aí, 11, um menino de 17 anos, 11 pessoas, mata ele, joga no buraco. E talvez ele assim, Deus, pensei que eram os meus irmãos. Segunda coisa, para exercer o perdão, a gente vai ter que vencer um gigante chamado vingança. O negócio bom. Pensa num negócio bom. Eu me lembrei do Chaves ontem à noite. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Até o Chaves já sabia disso. Mas nós, cristãos, que temos Deus como imagem de amor, não sabemos isso. No fundo, a gente ama se vingar. Aquela pessoa que causou mal contra nós no emprego, no outro dia era descoberta numa falcatrua e é mandada embora. Aí você não fala nada, porque você é crente na frente das pessoas, mas você vai embora assim, tá vendo? Vai mexer com o ungido do Senhor, né? É assim. A gente ama. Mexe comigo, né? Dá uma música que o Timóteo está ouvindo muito, do Davi Golias. Que Davi é pequenininho, já viu essa música? Pequenininho, mas nosso Deus é bem grandão. É isso, a gente pega isso e mexe que você toma. Pensa no José ainda, separado da família dos pais. Ah, detalhe, quando volta para o Jacó falando para ele, gente, para um judeu tirar a roupa, é um negócio assim, já falei isso. Ele rasga a roupa, enche a cabeça de cinza e urra de dor. Dias e dias de jejum completo, chorando a morte do seu filho. Uma mentira. Causada por inveja, discussões, comparações, sentimentos. E perceba esse rapaz então vendido, passa a caravana, leva ele, e essa caravana usa ele como moeda de troca e vende para outro que tem mais dinheiro para pagar. Ou seja, ele é uma mercadoria. E é ótimo quando as pessoas nos tratam como mercadoria, não é? Uma delícia. E José, como mercadoria, chega na casa de Potifar e fala: o que eu posso te servir? Ele começa a trabalhar para aquele homem, ganha a confiança dele, se torna o supervisor da casa dele, até que a sua mulher intenta, com desejos sexuais, para cima daquele rapaz, 18 anos agora. Tem até um filme que parece um cara bonitão e tal. Ele, de novo, se mantém fiel a Deus, foge dessa mulher. Ela conta uma mentira. O que os irmãos fizeram quando contaram para o pai? Mentira. Conta outra mentira. E ele é colocado no fundo de uma cadeia. Está lá em Gênesis 37. 2 anos preso. Alguém já teve... Ninguém vai falar, né? Mas alguém já teve passando lá uma noite? Ou já teve um ente querido passando lá? Ou já foi visitar alguém em situação de encarceramento com uma cela que cabe 10 pessoas ou 8 pessoas, com 30? Imagina José 2 anos por algo que ele não cometeu, depois de ter sido vendido pelos irmãos, enganado a sua morte por seu pai. Até que um dia o faraó, rei do Egito, tem um sonho, queria interpretação do sonho. Alguém falou que tinha um homem lá na cadeia que interpretava, tinha um dom profético, era um vidente.
Ele falou, chama ele, chamou ele, contou os sonhos, ele interpretou por meio de um esclarecimento de Deus, deixando claro, tá bom? Não é feitiçaria, não é magia. Tem muito crente se achando feiticeiro, então não é isso. A Bíblia fala que foi pelo poder de Deus, houve interpretação. Uau! Então, ele interpretou, o rei falou, ninguém melhor do que você de cumprir a profecia. Venceu o governador. Até que um dia, irmãos, ele se torna encarregado da armazenagem e distribuição de alimentos. Aquele tempo de vaca magra começa a atingir todo Israel e o povo, todo o Egito, e o povo começa a ir até quem tinha o trigo. Quem era? Quem era o administrador de todo o alimento daquele país? José. Quem vai até ele? Os irmãos, porque onde eles já estavam não tinha mais comida. Por ordem de seu pai Jacó, fala, vai e busca onde tem alimento. Quando chegam para conversar com o governador, Gênesis 45 diz que ele para. E pelo semblante percebe que eram seus irmãos. Já tinha se passado anos. Os irmãos não tinham percebido que ele era José, mas ele já tinha percebido. É mais ou menos a cena assim, ele entra numa sala de reunião, os irmãos estão lá pedindo alimento, ele escuta, trava a garganta, não consegue falar mais nada, dá um passo para trás, fecha aquela porta e dá um grito de dor. Porque agora ele tem a faca da vingança. Ele podia utilizar do seu direito ou colocar na conta de Deus. Ele pensa. Não deu para resolver naquela hora, ele fala, não, vão embora. Uma pergunta antes de vocês irem. O pai de vocês ainda é vivo? Porque se ele ainda for vivo, estou pensando, traga ele. Não traga ele não, ele já está velho. Traga o filho mais novo. Traz todo mundo. Quero ver todo mundo. Eles vão, na semana seguinte voltam. Ele pensou com a espada da vingança na mão. Pensou. Aí os irmãos chegam de novo. Ele entra na sala com a espada na mão. Solta a espada e fala, lembram de mim? Eu sou José. Gênesis 45, depois você lê lá. E eu tenho uma história para vocês. Aprove a Deus que eu ficasse dentro de um poço. Aprove a Deus que eu fosse vendido por uma caravana. Aprove a Deus que eu fosse trabalhar para Potifar. E aprove a Deus que me permitiu passar por uma mentira. Mas aprove a Deus também que eu consegui interpretar os sonhos. Ganhei a confiança. E hoje eu sou o segundo homem do Egito. Sabe qual é o segredo para a gente largar a espada da vingança? Colocar na conta de Deus. Sabe por que José não arrancou a espada e atravessou aqueles irmãos, os 11, um por um? Porque diz a história que ele foi adestrado na espada. Também. Para ele ser governador, ele tinha que saber sobre guerra. Se alguém invadisse os celeiros e roubasse tudo, ele tinha que ter noção de estruturação de uma guerra, de resgate. Ele foi adestrado nisso. E sabe por que ele não utilizou suas habilidades com a espada nos seus irmãos? Porque ele viu Deus no processo. E sabe por que a gente gosta tanto de continuar com a espada da vingança na mão? Porque nós não gostamos de chamar Deus para esses processos. A gente quer resolver por a gente. A gente quer pôr o dedo na cara. A gente quer mostrar que a gente que é forte, né? Que a gente pode. Imagina você na posição de liderança, de superioridade contra o seu opositor, contra o seu vitimador. O que você faria? José pôs na conta de Deus. E a gente tem que perceber que todo ressentimento profundo é uma somatória de frustrações, desgostos, mal entendido, agressões verbais, palavras e comentários infelizes. Às vezes a gente não fala muito, mas a gente fala, aquela fulana, pronto. Se a pessoa ficar sabendo, já era.
assim falou assim de mim? A gente vai criando ambientes de animosidades e tensões no nosso meio e promove um distanciamento. Já viu aquelas igrejas onde todo mundo ri para todo mundo, mas no fundo é assim, vou te matar daqui a pouco, se você falar de mim de novo, se você para de falar de mim, só fofoqueira, aquela bagunça, um falando da vida do outro. Tem 10 anos aproximadamente, 11 anos, que eu estou caminhando com algumas pessoas que estão aqui. Nunca fui convidado para resolver um problema de fofoca. Nunca. Pela graça de Deus. Nunca. Nunca fui chamado para resolver um problema. Estava olhando para meu marido, estava falando de mim. Nunca. Por quê? Porque são sentimentos que vai gerando divisão, espaçamento. Né? Agora perceba, a vítima em posição de poder contra os seus malfeitores tem sempre uma pergunta: fazer justiça ou liberar perdão? A gente tem mais facilidade em fazer o quê? Como somos bons juízes, né? Quando temos o martelo da sentença na nossa mão. Como gostamos de julgar baseado naquilo que a gente pensa, ou a gente viveu, não temos nem ideia do que foi a história daquela pessoa, e a gente ama bater o martelo, liberar a sentença. E o Martin Luther King diz uma frase interessante, pouco antes de morrer. Diz a história que eles mandaram uma carta para a família dele, falando: olha, fica calado nessa luta de libertação do negro, do valor do negro, porque senão a gente vai matar vocês. E você será por último, que a gente vai matar toda a sua família. Mandaram essa carta. E aí ele falou aquela frase, no próximo discurso depois da carta, né? Se eu temesse morrer por esse que eu acredito, eu não falaria isso, algo assim. E aí as pessoas foram atrás dele para matar ele mesmo. E aí ele falou, antes deles matarem: eu perdoo vocês, porque vocês estão cegos. E normalmente, quando a gente fica com a arma da vingança na mão, a gente fica cego, sim ou não? A gente fala o que não gostaria tanto de falar. A gente até gostaria, mas não tanto. A gente fala demais, a gente machuca demais, a gente não só enfia a faca, a gente gira, a gente torce, fica olhando para o olho da pessoa. Sim ou não? Tem alguém aí? Não, ninguém. Mas ele falou o seguinte: o perdão é um catalisador que cria um ambiente necessário para uma nova partida, para um reinício. Ajoelha no chão e fala: podem me matar, eu perdoo vocês, mas que pelo ato de eu perdoar vocês, vocês percebam a verdade que eu acredito, que é ser livre. Imagina aqueles homens matando esse cara. Esse é o segundo ponto, então. Para exercer perdão, a gente vai ter que vencer o gigante chamado vingança. Com qual intimidade você cultiva ele? Terceiro ponto, escolha o lado que você está. Abra lá comigo, Levíticos 19, 18. Eu sei que eu ainda estou no começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. Ainda vou chegar lá. Mas em Levítico, fala assim, Levítico 19, 18. Lá na lei ainda, já falava assim, ó. Não procurem se vingar, nem guardar rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. De um lado estão o rancor e a vingança, do outro lado está o perdão. A pergunta é: que lado você escolhe? Em geral, que lado você fica? A chave para nós aqui, irmãos, é fácil perdoar? Não. Eu estou sendo descuidado em garantir o seu direito de querer vingança? Não, de forma nenhuma.
Mas a grande chave para nós aqui é o entendimento que você e o seu próximo são a mesma pessoa. É a percepção que as mesmas ligações, os mesmos problemas, os mesmos tramas, os mesmos sentimentos, inclinações que existem dentro da Érica, existe dentro da Vanessa. Inclinações, desejos, sentimentos. Que a mesma capacidade de fazer o mal que eu tenho em fazer ao Felipe, o Felipe tem em fazer para o Hildo. É nesse sentido que eu estou dizendo. Somos a mesma pessoa. Temos os mesmos potenciais. A gente pode até não ter cometido, mas que há potencial de matar dentro da gente, tem. Sim ou não? Aquelas pessoas mais calmas. Sabe aquela serenidade em pessoa? Cuidado. Porque se a tampa da panela tiver com a borracha solta naquele dia, voa pedaço para tudo quanto é lado, mata. Crimes passionais não acontece por pessoas com históricos de grandes violências contínuas. Minoria. A maioria é um homem bom, nunca fez nada, amava essa mulher, gente. Cuidava dos filhos, trabalhava. Matou, esquartejou. Por quê? Porque aquele homem carrega a mesma coisa que eu carrego, que você carrega. A inclinação de fazer o mal, de cobrar, de pôr na conta e falar, vai pagar mesmo. Traduzindo, a mesma capacidade que eu tenho de fazer mal para você, você tem de fazer mal para outro. Não precisa ser necessariamente fazer mal para mim, mas você tem para fazer mal com o outro. Por que Levítico está falando isso? Olha, porque se vocês não fizerem, se vocês começarem a se vingar um do outro, vai morrer todo mundo. Porque todo mundo tem esse potencial. Vocês são pó do mesmo barro, ou barro do mesmo pó, para não falar farinha do mesmo saco. E parafraseando Mateus 6, capítulo 12, que diz no sermão de Jesus sobre o Pai Nosso, que aquele que manifesta essa justiça em grande calor, esquece que tem dívidas impagáveis, que está devendo, que carece da cruz de Jesus. A grande boa nova é que assim como está presente em todos a capacidade de fazer o mal, está presente em todos a benevolência do perdão. Já viu falar naquele homem duro, coração? Então, todos nós carregamos a possibilidade de perdoar também. E sem perdão não há possibilidade de comunhão, porque uma hora ou outra você vai pisar no pé de alguém, sim ou não? Ou tem alguém aqui que não erra? Se você erra, existe a possibilidade de amanhã você necessitar pedir desculpas. E se você amanhã pode necessitar pedir desculpas, você subentende que quer ser desculpado. Se você quer ser desculpado pelo seu irmão, você deve fazer o quê? Desculpar aquele que pisou no seu pé, ué. David, mas você não sabe o que você está falando. O problema é muito mais embaixo. Ponha livre essa pessoa. Dê liberdade para essa pessoa que cometeu o dano. Rasga a conta. E a força necessária para você fazer isso está na coragem de você olhar para você mesmo e ver que você é um pecador com uma dívida impagável. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Já conhece pessoas envenenadas? Já viu? Pessoas que tudo dela é, então vai me prejudicar, então eu vou te matar antes. Ela tem uma predisposição em machucar o outro porque acha que todo mundo vai abusar dela. Quarto e último ponto. Aprenda a perdoar você mesmo. Sabe qual é o seu maior algoz? Você. Sabe quem é seu maior inimigo? Lázaro. Você mesmo.
A gente faz escolhas na vida que nem sempre são as melhores. A gente fala coisas na vida que nem sempre são as melhores. A gente faz escolhas na vida que nem sempre são as que deveriam ser. E quando isso acontece e a gente percebe que elas não foram as melhores escolhas, o que a gente começa a fazer com a gente mesmo? Entendeu? E aí começa a entrar num processo de autoflagelação silencioso. Ninguém está vendo, mas você está lá. Ó. Sim ou não? Alguém? Pastor, mas você está passando muito pano, você está muito bonzinho hoje. Não, não é que eu estou passando pano, é que eu estou vendo gente morrendo. Porque não perdoa a si mesmo. Lembra da história de Davi? Conto sempre, né? Antes de falar que ele é um homem segundo o coração de Deus, que não mudou, está escrito lá. Um dia, ele deveria estar na guerra e não estava. Viu a mulher que não deveria ver, desejou como não deveria desejar. A mulher era casada, ele pega a mulher como se não fosse, faz aqueles negócios lá, porque tem criança que não precisa falar publicamente, explicitamente, faz o que não deveria. O negócio tem consequência, porque tinha até uma música aí, depois de 9 meses você vê o resultado, lembra disso? Acontece. Ele então tem um belo plano. Olha o plano do homem segundo o coração de Deus. Chama o marido, que aí ele faz o serviço também. Está em guerra, está cansado por saudade da esposa. Faz o serviço, cai na conta dele o cheque. Aí o marido veio e falou: Senhor, eu não pude entrar em casa essa noite, porque como pode eu aproveitar com comida, bebida e a cama da minha esposa, o leito de prazer, e os meus homens, liderados por minha coragem, estão lá sofrendo na guerra. Então, em memória deles, ou em ação deles, eu dormi na rua. Davi escuta isso e fala: a honestidade de Urias confrontou a maldade de Davi. Só que esse homem não parou por aí não. Dizem que ela deu uma chave nele, né? A gente usa esse termo aí fora. E o homem ficou tão louco que ele falou: então, faz o seguinte, coloca ele na frente da batalha, não sozinho, coloca um pouco do exército na frente da batalha, e o segundo pelotão dá passos para trás e deixa morrer todo mundo. Mas que tem que morrer Urias. E aí Urias morre, chega a notícia. Sabe o que Davi faz? Não, vou ser bonzinho com essa mulher. Ô Israel, tá vendo? É uma viúva. Vou cuidar dela, 7 dias para ela chorar aqui em casa. Sabe aquele amigo, convite da amiga para um conselho na casa dele? Sozinho, só os dois, um conselho amigo. Aí ela foi, 7 dias lá. Batseba parou, olhou para ele e falou assim: não acredito o que você está fazendo isso. Aí Deus, tem alguém ainda aí? Pela sua inteligência, mandou um homem chamado Natan visitar Davi. Natan chegou lá e falou: Davi, é o seguinte, deixa eu te contar uma história. Tinha um homem, aí conta aquela história lá da ovelha, um que tinha uma só, outro que tinha vários. Aquele homem que tinha vários, em vez de fazer um churrasco com uma deles, pega a outra, mata aquela única, os filhos daquele que tinha um choram, porque ele gostava tanto da criação. O que merece esse homem, Davi? Aí Davi fala assim: merece morrer. Vingança. O nome Natan, se alguém estiver esperando, gerando, orando por mais um filho, pensa nisso. Natan significa dádiva. E Deus envia Natan, e esse profeta chega perto de Davi como um médico cirurgião, chega perto de um doente com uma ferida interna que precisa ser aberta. Natan leva uma faca
e pergunta, tá bom? Estou desenhando o cenário. Leva um gilete, leva um bisturi escondido na sua capa e chega. Que homem é esse? Conta a história, né? Que homem é esse? Que homem é esse? Aí ele, esse homem tem que morrer. O que deve ser feito com ele? Morte. Quem é? Manda trazer para cá que eu vou dar a ele milhares de ovelhas. O profeta arranca a lâmina antes que Davi pudesse mexer e enfia na ferida e rasga, abrindo, dizendo, é você. É você que tem um senso de justiça maravilhoso para julgar os de fora, mas não tem capacidade de olhar para os de dentro. É você que ama falar que o outro está errado, que isso, que aquilo, mas que no fundo, não consegue enxergar para além dos seus olhos. A lâmina entra na ferida exata. Você já teve que abrir? Já teve que trocar ponto que infeccionou? Ou já teve que abrir furúnculo? Alguém? Abrir furúnculo? É uma delícia. Tá aquela feridona lá, fechadinha, você chega pro médico, o médico com o maior prazer do mundo, pega uma lâmina e... Foi isso que Natan fez com Davi. Abriu a ferida no lugar que ele precisava. Quando Natan coloca o dedo na ferida, Davi tem um profundo momento de contrição. Vamos tirar esse vídeo daí. Ó. Foi embora? Ai, em nome de Jesus. Mas, irmãos, volta aqui comigo. Davi se constrange. Quando Natan põe o dedo na ferida, rasga, abre, ele vem e fala, é verdade. Eu tenho muita força para julgar os de fora, mas não estou enxergando de dentro. Diz que ele vê um anjo, né? Olhando para ele com uma espada apontada, ou seja, arrependa ou eu vou te matar. Ele raspa a cabeça, enche de cinza, ora, jejua e diz que ele fica contrito, que ele se arrepende da sua justiça própria. O filho, porque consequência vem, não é isso? O filho nasce. Aquele filho, antes de nascer, já tinha uma palavra de Deus que seria ferido de morte e iria até a morte. E detalhe, Davi traz Batseba para morar com ele a partir do 7º dia após o luto, mas Deus continua chamando aquela mulher como mulher de Urias. Sabe quando ela passa a ser mulher de Davi? Quando esse filho nasce e morre, e o pecado é aquele ciclo de arrependimento e consequência do pecado é cumprido, e aí Deus permite, fala, não, agora está resolvido, você pode tê-la como sua mulher. Mas o povo vai precisar saber quem é Davi. O problema é que a gente gosta muito de se esconder no Davi segundo o coração de Deus. E tem muita força para julgar os de fora. E esquece que a gente também tem que começar a julgar o de dentro. Mas não apenas julgar o de dentro. Diz a história que quando aquele filho nasce, Davi fica muito triste porque não queria que aquele filho morresse. Ora, jejua, passa dias sem comer. Os amigos chegam e falam, vamos comer, cara, vamos comer. Ele lá dentro do templo, jejuando, orando. Deus, preserve a vida do meu filho com Batseba. Deus falou, não posso. Mas diz também o texto, Salmo 2 Samuel 12, 15 ao 20, que quando ele morre, o menino, ele se lava, come, troca de roupa e vai adorar o Senhor publicamente. Aqueles amigos que não queriam nem contar para ele que o filho dele estava doente, estava morto, olham para ele e falam, mas que isso, Davi? Há meia hora atrás você estava de jejum, agora você já está comendo um banquete, você ficou 7 dias de jejum orando, ele acabou de morrer, agora você já está pronto para outra, é isso? Davi talvez responderia, não, eu entendi que eu preciso perdoar a mim mesmo. E muitas vezes a gente não sai de ciclos viciosos de pecado, porque a gente não tem força para perdoar a nós mesmos. Não há registro na Bíblia de outro ato pecaminoso de Davi após esse dia.
Sabe por quê? Porque ele entendeu o processo de errar, pedir perdão, se constranger e se perdoar. E uma das habilidades que a gente precisa fazer é assumir que a gente não dá conta de tudo. Quando Natan coloca o dedo na ferida, a dádiva era Natan, mas o beneficiado era quem estava ferido. Tem ferida que sempre tem que ser exposta e a gente tem dificuldade de expor ferida, sim ou não? Quem gosta de deixar o médico abrir o furúnculo? Aí a gente não fala, aí não trata, aquilo continua infeccionado e você continua dentro de uma realidade de pecado. Porque você não se perdoa, já que eu sou viciado em pornografia, eu continuo. Já que eu sou viciado em autoimagem, que existe isso agora, tá bom? Tipo, pega rapaz, conhece? Sim ou não? É um vício de gerar uma autoimagem desejável. Existe. Está em alta. Pecado, viu, pessoal? Precisa ser confessado. E perdoado e se perdoar. Porque isso aqui é templo. Tem dono. A Rebeca é mordoma, mas tem dono. O corpo dela tem dono. Eu sou mordomo. Um dia eu vou entregar para aquele que é o dono. E quando eu entregar, eu estou entregando como? Ele vai chegar e falar, e aí, cuidou bem? Para fechar, a nossa amiga Thaís Jardim tem uma frase muito longa e muito boa, mas diz assim: a vida anda para frente. A vida anda para frente, pessoal. A gente tem que arrumar esses negócios dentro da gente, porque a vida continua. A gente vai ser zumbi morto, vivendo para sempre, sofrendo, sangrando, com ferida? Ou vai se perdoar? Vai resolver aquilo que aconteceu e vai seguir em frente? A vida anda para frente. Sabe quem são nossos maiores acusadores? A gente mesmo. Tem gente cultivando serial killer dentro. Cada dia ele mata uma área da sua vida. Quem fez isso? Você mesmo. E você briga com o mundo, achando que o mundo está contra você. Mas na verdade, dentro de você tem um serial killer que te mata todo dia. Você tem que prender esse cara. Tem que tirar ele daí. Tem que confessar. Você pode ter cometido coisas horríveis mesmo, como Davi fez. Davi fez coisa feia, pessoal? Sabe a mamãe que fala para o menininho: menino, não faz coisa feia. Imagina Deus falando para Davi. Mas não há nada que você cometeu que já não esteja pago na cruz. Ok? Pastor, eu cometi um homicídio. Ninguém aqui sabe. Ok. É pouco. Eu adulterei. Ok, é horrível. É terrível. Mas está pago. Eu traí. Eu esfaqueei pelas costas. Eu maldisse. Eu cometi perjúria. Eu fiz um compromisso que eu não cumpri. Eu não era capaz de cumprir, e mesmo assim prometi. Se perdoe, porque você nunca será livre se não se libertar das suas próprias mãos. Vou repetir, presta atenção. Se perdoe, porque você nunca será livre se você não se libertar das suas próprias mãos. Você tem que se libertar. Sessão de convencimento para fechar, concluindo. Em Mateus capítulo 5, antes da oração, ele fala assim: olha, se alguém bater na sua face, dá o outro lado. E entre os judeus havia um ato de bater na face direita. Temos duas faces.
na face direita. E quando isso acontecia com o lado de fora da mão, significava insulto, desejo de morte. Sabe quando o pai expulsa o filho de casa e bate assim, ó? Isso é assim, nunca mais quero te ver. E Jesus vem em Mateus 5,38 e fala o seguinte: quando alguém te insultar assim, tenha força para dar a outra face. O que significava isso? Porque quando o pai batia com a mão do lado de dentro, é porque ele queria trazer para perto. Ele queria corrigir a rota do filho para o filho continuar andando no caminho. Então ele fala o seguinte: quando você for insultado e alguém bater te tirando da comunhão, ofereça o outro lado para que você volte para a comunhão. Entendeu? Volte para perto. Por isso que ofereça a outra face, a face da dignidade, não da desonra. Pastor, mas aí você pegou pesado, né? Mas o evangelho não é leve, né, pessoal? Mateus 6,12 fala que se Jesus não pagasse a minha e a sua dívida, nós não teríamos como pagar a conta. E pior, fala o seguinte: se a Luciene não perdoar quem cometeu ofensa, ela quebra a ponte que Deus vem perdoá-la quando ela comete as ofensas. Tem alguém no nosso meio que quer continuar retendo o perdão? Quantos aqui querem continuar sem perdoar? Simples. Assuma a sua vida sem o perdão de Deus. Você acha que você dá conta? Entende, mas você não tem ideia do que eu vivi. Tenho ideia do que Jesus viveu para pagar essa conta. Tá bom? Eu tenho ideia. Eu tenho ideia que no ápice da vida, com 30, quem tem 30 aí, sabe, vai ficar feliz. No ápice da vida, 30 anos, Jesus, por acreditar na força do amor e do perdão, na missão que o próprio Pai o enviou, chegou para os seus acusadores e falou assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O homem está lá cravando uma das mãos dele de um lado, esticando o corpo para cravar a outra, e ele está lá: Pai, não coloca na conta deles não, eles não têm ideia do nosso plano, desde antes da fundação do mundo. Eu era, o Senhor já era. Naquela conversa, naquele café que estava o Senhor, eu e o Espírito Santo, onde o Senhor falou que ia criar a humanidade assim, ia pecar, e então eu pulei no meio e falei: mas me envia lá que eu resolvo. Eles não têm ideia do nosso plano. Perdoa-se. Nossa capacidade de perdoar não vem da sua capacidade moral, viu, pessoal? Isso é uma guerra. A pessoa fala assim: David, para mim perdoar é muito difícil porque eu tenho um senso assim, de cobrar o negócio. Ok, isso não é problema. O problema é que a nossa capacidade de perdoar vem do fato que nós fomos perdoados. Não é a sua capacidade. Eu não consigo. Não é não consigo. É você admite que alguém pagou sua conta. Se sim, o fato é, você não pode reter o perdão. O perdão é uma ponte onde você passa para perdoar e Deus vem para te perdoar. Quebra ela e deixa Deus tirar a mão do sangue de Jesus sobre a sua vida. O que sobra? Romanos capítulo 12, versículo 19, fecho com esse texto. Romanos 12. Culto racional, né? Vamos pensar, gente. Pensa. Esse negócio não é com o irmão que está do lado, não. Romanos 12, 19. Amados, nunca se vinguem. Deixem a ira de Deus se encarregar disso. A vingança cabe a Deus. Deus dará o troco, diz o Senhor. Coloca na conta de Deus, seja qual for o problema que alguém te causou.
coloca na conta dele. O nunca não significa sempre. O texto não está dizendo sempre se vingue, ele está falando nunca se vingue. Sabe aquela história? Eu sou assim, não pisa no meu calo. Bobagem. Criança. Sabe aquela historinha assim? Comigo não tem essa. Dá e toma. É porque você é neném ainda. Você não olhou para a cruz. Porque na cruz alguém bateu e esse alguém sofreu. Sem revidar. Esse alguém tomou para que a gente pudesse hoje estar aqui, nesse calor, aproveitando do perdão de Deus. Porque se Ele não tivesse nos perdoado, e eu me lembrei de Lucas 23, quando Jesus fala essas palavras. Não precisa abrir. Eu estou fechando. Lucas 23, Jesus no ápice da crucificação, ele diz: perdoa-se. Eles não sabem o que estão fazendo. Os soldados tiram o sorte para dividir o resto da roupa. Um judeu pelado, com o corpo aberto, com uma só ferida, pingando sangue, gotejando o dia inteiro, sol, calor, poeira, o dia todo, e ele gotejando sangue, olhando para os seus opressores e falando assim: Pai, perdoa-os. Entende isso? Eles não sabem o nosso plano. Ele, Deus, gente, estava falando isso com o Luiz ontem, né, Luiz? Deus, Pai. Quem aqui já viu o seu filho tropeçar, arrancando o tampão do dedo e quase morreu? Toma vacina, a gente quase morre, sim ou não? É ou não é? Imagina Deus olhando para o seu filho, aquele que escolheu cumprir o plano dos dois. Deus olhando e eles arrancando a pele dele. E Deus tendo que segurar para não fazer nada. E ele, 100% Deus, 100% homem, podia fazer assim e tudo acabar. E ele segurando, sabe por quê? Porque ele olhava de longe e falava: daqui 2020 anos vai ter alguém que necessitará do meu perdão. E se eu reagir agora, o plano não se cumpre. Jesus manifesta algumas palavras do alto do seu sofrimento na cruz. Talvez ele queria dizer: eles estão me crucificando porque eles não sabem que eu sou Deus. Eles estão me crucificando porque eles estão sendo injustos, enganados politicamente, alienados espiritualmente. Mas no fundo, Jesus queria dizer: o amor vence o ódio. E eu venci o mundo pelo amor. Quando Jesus se torna carne, ele não deixa de ser Deus. Ele é Deus, mas tudo aquilo que ele incluiu a si mesmo sendo humano. Agora, do alto da cruz, com suas mãos impressas em cravados, as pessoas acham que o prenderam. Sabe quem prende? É quem não perdoa. Mas ele é tão livre que ele fala: perdoa-os. Pode colocar eles em liberdade, pode rasgar a dívida deles, está pago. Ali é uma oração para toda a humanidade. Sabe como que ele olha para mim e para você hoje? O que você cometeu está pago. O que você vai cometer está pago. E se você já goza, já aproveita do perdão do amanhã, por que você retém o perdão de alguém? Porque Deus atravessa a mesma ponte para vir te perdoar, e quando você quebra ela, Ele não pode vir te perdoar. 1 Coríntios 11 vai falar da ceia, e ele fala assim: examine cada um a sua consciência. E eu fui ensinado na escola da igreja que examinar tinha a ver assim: não cometi pecado, não.
Estou bem hoje? A semana foi legal? Aí então eu posso cear. Não é assim que funciona? Só que um dia eu caí lá em Provérbios capítulo 20, que fala assim: quem pode, 2 pontos, dizer: purifiquei-me o meu coração, limpei-me de todo o meu pecado. Quem pode falar isso? Alguém pode? 1 João, o apóstolo João vai falar na carta pastoral assim: se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso. Pecado ali pode ser trocado. Se dissermos que ainda não temos dívidas a pagar, cometemos pecado, falamos mentira. Segunda carta: filhinhos, não pequeis. Mas vai ser um tropeço, vocês vão pecar. E na hora que vocês pecarem, vocês têm um advogado, um justo juiz, que já te deu ganho de causa. E daí você então está aliviando o negócio para a gente pecar mais. Paulo já respondeu: é óbvio que não. Como eu disse, acidente de percurso não programado, senão é outro pecado. Obstinação pecaminosa é inferno. Mas tropeço já tem perdão disponível hoje para os pecados que o seu filho vai cometer amanhã. Isso é louco demais. E se não houvesse, e você ou eu ou seu filho tivesse que pagar a conta, a gente dava a conta de pagar, pessoal? Então nós podemos cobrar a conta de alguém? Quando você for cear, nós ceamos o mês todo, né? Quando você for cear na sua casa, lembre disso. O examine não é para quem é justo, é para quem se reconhece carente do perdão, da misericórdia e da graça de Deus. É o que se reconhece injusto, que precisa de cear, precisa do perdão, precisa lembrar da cruz. E o que nós vamos fazer agora no final aqui? Nós vamos lembrar da cruz. A cruz que pagou sua conta, cancelou o cheque que você estava devendo. E talvez ele vai te chegar tão perto que ele vai falar assim: cancela o cheque que aquela pessoa também está te devendo. Pode ser? A ceia é um lugar para o injusto que se aproxima da cruz e se torna justo. Lembra do filme Crônicas de Nárnia, do Edmundo? Você sabe por que ele chama Edmundo? Porque ele tinha uma grande inclinação para o mundo. E o escritor, após ele cometer o pecado de entregar os irmãos e trair a confiança dos irmãos, ficar com a feiticeira, quando ele volta e vai conversar com o leão debaixo de uma cabana, não sabemos o que aconteceu lá. Ele sai da cabana do lado do leão. Pedro chega para o leão e fala: o que você conversou com ele? Ele fala assim: está resolvido. Mas resolvido o quê? A partir de hoje vocês o chamam de Edmundo o Justo. Que não é pelo que ele pode pagar, o que ele podia pagar, é pelo que vai acontecer comigo lá na... Como é que chama aquilo lá? No túmulo de pedra. Mas ele já é justo hoje. Eu o fiz justo. E aí nas outras edições do Crônicas de Nárnia, 2 e 3, eles chamam de Edmundo o Justo. Se você quer ser justificado, perdoa. Perdoa quem está te devendo e perdoa a si mesmo. E aproveite da perdão de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Talvez doeu aí, né? Vocês são... A gente faz sessão de descarrego, a gente faz sessão de Muay Thai, de boxe. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e não cometer os assassinos, mas lembrar dos endividados. Quem tem conta a pagar aí? Quem está
está te devendo. Feche os olhos. Lembra dessa pessoa e põe ela em liberdade. Libera ela. Olha para Jesus que pagou o preço e pôs a gente, todo mundo, como justo. Oh, obrigado, Senhor. E no seu coração, de olhos fechados, faça essa oração. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Pai, eu oro pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. E que a gente possa experimentar essa manhã um profundo toque do Teu perdão. Aquilo que aconteceu naquela cruz, que Isaías 53 fala que o Senhor se ofereceu como uma ovelha caladinha, muda, falou nada, que te pegaram, te arrastaram daqui para lá, colocaram o Senhor em cima de uma forquilha e espancaram até ficar uma pele viva, uma carne viva. E em nenhum daqueles momentos o Senhor lembrou da dívida daqueles homens. O Senhor colocou os olhos no plano eterno do nosso Pai. O Senhor foi arrastado até o lugar da crucificação, colocaram um madeiro sobre seus ombros. E mesmo naquela hora o Senhor, podendo ser Deus, podendo dar um estalo com os seus dedos e matar todos aqueles ali, o Senhor aguentou firme o golpe, dizendo: perdoa-os. Do alto da cruz, quando aqueles homens estavam cravando as suas mãos, quando eles estavam fincando seus pés naquele madeiro, o Senhor liberou as palavras que ressoam a nós e para toda a eternidade: perdoa-os. Pai, é nessa ponte, é na ponte do perdão que nós nos achegamos ao Senhor essa manhã. E nós liberamos perdão, a dívida daquelas pessoas que cometeram mal contra nós. Nos colocamos em liberdade, a conta está paga, porque Jesus pagou. Minha segunda oração, Senhor, é que meus irmãos perdoam a si mesmos. Eu sei que no meio, aqui no nosso meio, tem pessoas que cometeram coisas que não são muito legais. Fizeram escolhas que não deveriam, foram traídas ou traíram. Se misturaram, se contaminaram. Mas hoje é o dia do perdão, Senhor. Hoje é o dia que essas pessoas experimentam de um perdão renovador, que coloca elas de pé novamente para olhar para o Senhor. E eu ministro o perdão do Senhor sobre essas vidas, e o cancelamento da opressão dos pecados, da opressão dos demônios, Pai, em nome de Jesus, e da conexão com o Teu mais puro amor. Que é assim que nós queremos te amar. Queremos te amar com um amor livre. E que dessas minhas feridas, desses lugares internos que causaram tanta dor em mim, Jesus, que agora, curado pelo Senhor, seja um lugar de cura para os meus irmãos. Porque sem perdão não há comunhão, sem perdão não há igreja. Em nome de Jesus, vamos cantar essa canção.
não disse perdoar para conviver como se nada tivesse acontecido. Eu disse não cobrar dívida, mas ser inteligente, manter a distância necessária, a astúcia necessária. Podemos ser astutos, né? De forma sábia, e não nos cometer as mesmas feridas pelas mesmas pessoas. Amém? Mas cancele a dívida não significa conviver com o peito aberto hoje mesmo para a pessoa fazer de novo a mesma coisa. Não, é não cobrar a dívida, que ela já está paga por Jesus. Amém?